Olha, o ex-governador Confúcio Moura esclareceu aí a notícia veiculada em Rondônia sobre a dívida do Beron. Ele disse que, ao contrário do que tem sido divulgado, o estado é um dos que tem maior solidez fiscal no país. Durante o papo de redação no rádio, o ex-governador Confúcio Moura se defendeu das acusações de que seria o responsável por ter quebrado o estado e deixado uma dívida do antigo Banco do Estado de Rondônia, Beron, de 8 bilhões de reais. E afirmou que a denúncia não passa de uma fake news. É uma notícia impensada, maldosa, visando a desmoralização do nosso governo. Não é correto fazer uma coisa dessa partindo de um senador ilustre do nosso estado, ex-governador, que votou na lei que permitia essas negociações das dívidas em todos os estados do Brasil, não foi só Rondônia, foi todos os estados que assim desejassem reduzir a dívida e alongar o prazo. Isso foi feito para todos, não foi só para Rondônia, foi igual. Confúcio ainda diz não acreditar que a dívida recorrente de outras gestões já não esteja paga. Segundo ele, o seu governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para investigar o caso. Nós estamos, assim, negando, a aceitar essa dívida. Está no Supremo Tribunal Federal para ser avaliada, com todas as perícias, com todas as avaliações feitas pela FGV e por peritos credenciados pela Justiça. Conforme o ex-secretário de Finanças de Rondônia, através da Lei 156, os estados na época tiveram a chance de reestruturar as dívidas públicas. No caso de Rondônia, nós alongamos a nossa dívida em mais 20 anos e reduzimos o indexador da dívida, de tal forma que nós pagávamos IGPDI mais 6% e agora nós temos a oportunidade de o nosso contrato ser indexado por IPCA ou Selic, o teto é a Selic, mais 4%. Então nós estamos derrubando a taxa de juros real em 2%. Isso vai propiciar uma economia para os cofres de Rondônia de em torno de 3 milhões mês, 36 anos, e ao final de 30 anos nós temos mais de 1 bilhão de reais economizados no serviço da dívida. Ainda de acordo com ele, ao contrário do que foi noticiado, a gestão de Confúcio Moura colocou Rondônia em destaque no cenário nacional. Na última avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, nós tiramos nota B, é a melhor nota do Brasil, não tem nenhum A, junto com o Estado do Pará. E ontem, o Centro de Liderança Política, o CLP, avaliou Rondônia como a 4ª melhor gestão fiscal do Brasil. Eu estou fazendo algumas anotações aqui. Nós temos um vídeo aí do governador falando sobre fake news, não é? É isso? Vamos assistir o que ele colocou nas redes sociais. Essa onda está ameaçando o mundo inteiro. Das redes sociais, por exemplo, o Facebook, está muito desacreditado no mundo por veicular notícias falsas e perigosas, né? E ontem vocês viram aí uma notícia falsa anunciada pelo senador da República, não me compete aqui falar o nome dele. Ele tem todo o conhecimento que o endividamento dos estados foi feito pelo presidente da República com o voto do Congresso Nacional e ele votou favorável. Então, acusar o governo de Rondônia de ter aumentado o valor da dívida é uma notícia falsa. Pega essa notícia e coloque na lata do lixo. A gente percebe aí que o governador Confúcio está magoado, está triste, está um pouco melancólico. A gente que acompanha todo o curso do governo Confúcio Moura, que teve como vice-governador Daniel Pereira, que hoje está como governador, o grande destaque foi o gerenciamento. Eu estive conversando ontem, até por conta dessa notícia e dessa informação, eu fui lá no Tribunal de Contas e pedi para conversar com o conselheiro Crispim, Valdivino Crispim. É o homem que tem todos esses dados na mão sobre a questão da dívida do Beron e esse relacionamento com o governo federal e as decisões do STF. Eu mesmo, quando deputado, fui de uma comissão que brigou para que
para que ficasse estabelecido e provado que Rondônia não deve mais nada dessa dívida do Beron. Rondônia já pagou a dívida. Que, aliás, é bom que se diga, essa dívida não foi construída só por nós. Aliás, o pedacinho da dívida é nosso. Agora, o grosso da dívida foi construída pela irresponsabilidade de gestores que o Banco Central mandou para Rondônia na intervenção do banco. E em questão de 2 anos e meio, eles dilapidaram o banco. E construíram e multiplicaram a dívida em 50 vezes, em 100 vezes. E é isso que Rondônia brigou durante muito tempo, para que fosse reconhecido pelo governo federal de que quem construiu a dívida foi o Banco Central. E a ação do governo do estado não é contra o governo federal, é contra o Banco Central, que irresponsavelmente quebrou o banco e fez operações que, olha, é caso de polícia. Tanto é que quando chegou no STF, e todos nós acompanhamos e noticiamos e cansamos de noticiar, quando chegou no STF, o ministro Lewandowski, ele mandou suspender a dívida, porque ele também acredita e entendeu pelos números levados por Rondônia para lá que a dívida já estava paga. O grande problema, e isso foi confirmado hoje pelo governador Confúcio e pelo ex-secretário Wagner, porque eu que coloquei essa informação à mesa, confirmaram de que se porventura o STF der ganho de causa para Rondônia, nesse caso aí, quebra o Brasil. Porque todos os outros bancos e os estados que tiveram bancos estaduais e que quebraram vão querer também entrar nesse mesmo benefício. Porque também, muitos deles, porque não é questão de pagar. O governo federal, nos repasses constitucionais, já desconta na fonte o dinheiro. O dinheiro já não vinha das prestações, das mensalidades, das parcelas que tinham que ser pagas para amortizar a dívida. Se você quisesse pagar ou não quisesse pagar, não tinha jeito. O governo já retinha o dinheiro de todos os estados. Então, o que fez? O que fez? Aliás, e pouco se diga, quem lutou muito por isso, senador Hernandes Amorim, isso foi me passado pelo conselheiro Crispim e confirmado pelo governador Confúcio Moura, que na época era deputado federal. Hernandes Amorim lutou muito por isso. Me citou o nome de Expedito Júnior, que lutou muito por isso. O governador Ivo Cassol lutou muito por isso. E, obviamente, que o governador Confúcio Moura, que nesse momento, em 2014, nas cheias, conseguiu o gancho para fazer com que o governo de Rondônia parasse de pagar essa dívida. Hoje, o governo não paga essa dívida. E o que aconteceu em meio a isso? Agora, recentemente, o governo federal resolveu, para socorrer todos os estados sem exceção, resolveu mudar o indexador da dívida, porque o outro anterior era injusto, era draconiano, e alongou o prazo da dívida. Isso foi votado no Senado, foi votado na Câmara dos Deputados, e aí por isso que o governador Confúcio diz que Ivo Cassol votou. Porque tinha que haver aprovação do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Foi aprovado e aí os estados foram chamados para renegociar a dívida. E com isso, hoje, se Rondônia estivesse pagando a dívida, estaria pagando 23 milhões por mês. Se amanhã perder a ação, e coisa que não vai acontecer, se Deus quiser e se houver justiça nesse país, ao invés de pagar 23 milhões, vai pagar, me parece que 13 milhões por mês. Quer dizer, vai diminuir sensivelmente o valor da dívida e olha, quer dizer, e alongando com os indexadores diferenciados, nós vamos no final pagar muito menos.
Então eu não sei, honestamente, qual é a fonte que levou essa informação ao senador Ivo Cassol, que foi levado ao erro, ao equívoco. Mas enfim, eu tenho a certeza que a intenção do senador Cassol era a melhor de todas. Só que acabou passando uma informação equivocada, chamada pelo governador Confúcio Moura de fake news. Amanhã, no Papo de Redação, à 13h, o programa começa meio-dia. Mas nós temos uma outra pauta. À 13h, lá estará o senador Ivo Cassol para falar sobre esse assunto. E tem uma foto aí de uma ponte, por favor, vamos para essa ponte aí rapidíssimo, que é uma notícia legal para a gente passar para vocês. Não é só uma foto, não, é muito mais do que uma foto, é uma informação importante. Essa aí é a ponte sobre o Rio Madeira em Abunã. Quem passou para mim foi o engenheiro do DENIT, Emanuel Neri, que a obra está em andamento, faltando apenas os 2 vãos centrais e os acessos. E é para ficar pronta ainda este ano. Olha que maravilha essa ponte, né? Lá sobre o Rio Madeira, em Abunã. Então, olha, vai facilitar para muita gente. O pessoal, né, acaba as chamadas balsas, né, de travessia. E agora essa ponte maravilhosa, muito legal, né?